Estamos ao vivo, glória a Deus. Diga aleluia, mais forte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesse dia, lindo, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Então, você está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida nesse dia? Sabe o que está acontecendo nesse momento no mundo espiritual? Está abrindo um portal muito importante, onde Deus derrama uma luz muito especial nesse dia. Estamos começando um dia consagradíssimo que todo mês nós oramos, que é o Rosh Chodesh, que quer dizer o primeiro dia ou cabeça do mês de cada mês judaico. Mas primeiro eu quero que você ore comigo. Você lembra dos atributos? Em Êxodo 34, 6 e 7. Muita gente está me pedindo onde estão os atributos. Vai lá. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande, e que guarda beneficência e milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas também não deixa de tratar e fazer justiça com aquele que precisa, né? A primeira destas 13 atributos é misericórdia, ou seja, o Senhor que traz misericórdias. Deus conhece a pessoa antes de errar. O segundo, Deus conhece a pessoa depois de errar. Terceiro, Deus forte e poderoso, está no controle de tudo. Depois, compassivo, que tem compaixão. Então, diga comigo, Deus é compassivo. Ele tem compaixão de mim. Que isto? Ele se coloca no meu lugar. Ei, glória, diga aleluia. Depois, ele é bondoso, grande beneficência. Ele é muito bondoso. Deus é bom o tempo todo. Longânimo e paciente, tardio em irar-se. Grande misericórdia. Misericórdia quando alguém que perdoa e abençoa alguém que não merecia. Grande fidelidade. O Senhor, Ele guarda a palavra. Grande misericórdia por 1000 gerações. Aliás, guarda a misericórdia por 1000 gerações. Aqui diz que Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas ele faz beneficência, abençoa até 1000 gerações de quem fez o bem. Depois o 10º perdoa a iniquidade, 11º perdoa a rebeldia, 12 perdoa o pecado. Diga aleluia. Quero que você ore comigo dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor é Deus extraordinário, potente, que tem poder extraordinário que nenhum homem, ninguém consegue imaginar. O Senhor também é bondoso, misericordioso. O Senhor também guarda as tuas promessas e é fiel para cumprir. Senhor, a tua palavra nos diz tantos atributos, mas hoje eu quero falar do Senhor Jesus, como o príncipe de Deus, profetizado por Isaías. Aleluia! E eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está entrando nessa live e cada pessoa que está doente seja curada, abençoada. Cada pessoa oprimida seja liberta. Cada pessoa que está com grande dificuldade na sua vida seja poderosamente visitado nesses dias. E em especial os amados que já estão viajando em direção ao Rio Grande da Unção. Visita, Senhor, essas pessoas nessa viagem. Assim como o Senhor esteve com o teu povo lá no Egito. E na saída do Egito, o Senhor colocou uma nuvem sobre teu povo. Coloca uma nuvem sobre esse povo maravilhoso que está descendo para o sul para receber da tua tocha, receber a capa,
receber a coroa de príncipe, princesa, em nome de Jesus. Diga aleluia, diga bem forte, aleluia. Eu não estou ouvindo nada, diga forte, aleluia! Quando você diz um aleluia, quebra todas as muralhas, quebra tudo que tem pela frente, ou seja, todo cadeado, toda opressão. Eu ouvi falar de um pastor, no meu tempo, né, que prendia os pastores. Aí um pastor foi preso e ele ficou lá na prisão por um tempo, e ele começou a gritar à noite. Ele chegou na prisão, entrou na cela e começou, aleluia! E daqui a um pouco o pessoal manda ele calar a boca, ele continua, aleluia! Ele orava em línguas, daqui a um pouco ele sentiu o poder de Deus, aleluia! E cada vez que vinha um guarda e chamava atenção. Aí ele não aguentou lá na madrugada, cheio da glória de Deus. Ele disse aleluia e quebrou uma vidraça. Ele disse aleluia e quebrou um cadeado. Ele disse aleluia, alguma coisa aconteceu com o guarda que estava cuidando dele. Daqui a pouco ele dá aleluia e a porta da cela dele explodiu. E aí aquele cadeado enorme. Aí o guarda falou assim, oi pastor, por gentileza, o senhor pode sair por aqui? Então, quando eu digo aleluia, eu estou louvando a Deus e dizendo para você, louve o Senhor. Muito bem, queridos, hoje eu quero falar de um assunto extraordinário. Hoje é o primeiro dia do mês no calendário bíblico. Aliás, hoje é o último dia do mês que vamos deixar para trás, que é Nissan. E quando tem uma data assim, então o dia de Rosh Kodesh, que é o primeiro dia, ele tem 2 dias, né? Então, no dia 30 do mês que passou, 31? 30, isso, muito bom. E aí é Rosh Kodesh nesse dia 30. E aí você pergunta, mas é hoje ou amanhã? É os dois. Então, no calendário bíblico, entenda que na virada do dia de hoje, já é um dia consagrado, ele é chamado de o primeiro, e você vai ver a lua nova nascendo. O que determina o calendário judaico é a lua, as 4 fases da lua. O calendário gregoriano já é o sol, ok? Também nós temos conhecimento das constelações, né? De astrologia, que falam dos tronos. Cada mês tem um trono, uma potestade, uma força do mal que opera de forma maligna. Então, todo mês tem isto. E esse mês, os ataques malignos vão ficar por conta de doenças, também de rebelião, as pessoas impacientes, as pessoas nervosas, as pessoas revoltadas. Os pastores vão ter trabalho esse mês, nem todos, com esse tipo de coisa. Então, existem influências para cada mês, que são os espíritos do mal influenciam cada mês para acontecer certas coisas. Agora, Deus, ele nunca vai perder para o mal. Então, Deus estabelece uma bênção para cada mês que inicia. Então, se você vai ler na Bíblia, vai ver lá que no dia 1º, na lua nova, a sunamita procura lá o profeta de Deus. Era tempo de procurar um profeta na lua nova. Toda lua nova as pessoas subiam para se encontrar com o profeta da época, porque aqueles profetas, eles separavam aquele dia para consagrar. Subiu o monte, eu estou vendo aqui, eu não sei se tem vídeo aí, mas chegou uma foto aqui chegou o pessoal lá no monte, chegou a equipe de Curitiba, pastora Célia, com toda a sua família, e também o pastor Marcelo, a Andressa, as crianças, é um grupo bonito ali, Joe, e recebi uma foto. Eu estou perguntando quem está vindo, está mandando isso aí. Bem-vindos. Primeiro chegar, são os príncipes sempre. Se tiver algum vídeo legal, depois tem outros. Então, muito bem, queridos.
O que acontece, então, para aquelas pessoas que seguem o horóscopo, seguem as, né, essas coisas pagãs, seguem as estrelas? Cada mês tem coisas que influenciam aquele mês. Então tem meses que você fica mais doente, tem meses que você tem um ataque em outra área da vida e tal. Mas também no mês do calendário bíblico, cada mês traz uma unção, uma parte da unção. E é chamado de Mazal, no hebraico. Então, alguns traduzem por sorte. Cada mês traz uma sorte, traz uma energia, traz alguma coisa que vem do céu. Então, isso acontece na virada do mês. Que estamos nesse dia, de hoje até amanhã vocês estão viajando. Quando vocês amanhã entrar no final do dia, no Shabat, então você vai celebrar esse dia de uma nova forma, maneira, perspectiva. E por quê? Você está no momento profético. Você não saiu de casa por influência dos astros, nem das estrelas. Você foi impulsionado, energimatizado pelo Espírito Santo para se mover da tua cidade, viajar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, para chegar num lugarzinho onde tem uma ponte chamada Ponte do Rio Grande, Ponte do Guaíba, que atravessou para cá, Rio Grande do Sul. Você vai chegar vai viajar mais um dia, vai chegar num outro lugar que parece o fim do mundo, onde houve o maior incêndio de todos os tempos. E você vai chegar num lugar chamado Santa Maria, que de santa não tem muito, nada, né? Mas por que uma loucura dessas, né? Tantas pessoas correndo em direção ao sul? Porque assim como os pássaros, eles migram em datas e voam conforme a influência, né, da lua, dos ventos, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, ele se move para o sul, porque o sul é o lugar que é chamado a mão direita de Deus. Oh, desculpe, amados que moram fora do sul, mas eu estou no sul. Nome Benjamim, o braço direito de Deus, a mão direita. Então, o sul é o lugar onde Deus envia Samuel para ungir Davi. Então, você está se movendo para um lugar profético e vai receber uma unção de príncipe ou princesa. Diga aleluia! Agora gostou? Aleluia! Então, nesse dia, eu enviei para vocês, e acho que os alunos quase todos receberam, deve estar recebendo agora, é uma mensagem que todo o nosso alinhamento ele começa no dia 18, mas ele não tem data para terminar, ele pode continuar o mês todo, e nós estamos fazendo essas lives porque vamos continuar, porque Deus está fazendo uma obra muito grande. Aleluia! Então diga, estou viajando em direção ao rio da unção, o lugar conhecido no mundo todo, um lugar onde Deus derramou uma bola de fogo, explodiu e as pessoas foram cheias da glória da unção. E esta unção que percorre o mundo hoje, ela iniciou num lugar pequeno, num monte, uma cidadezinha de 6.000 habitantes, cercado de montanhas, montanhas em forma de ferradura. E ali, então, um lugar que Deus tem levantado profetas. Bem-vindo ao Rio Grande da Unção. Aleluia! Diga aleluia! Agora, antes de começar mesmo a falar aqui do significado, esperando as pessoas entrarem, quero que você envie para os seus amigos essa live. Envie aí para quantos amigos você puder. Aleluia! E quando você enviar, diga que você não pode perder. Muitas pessoas serão abençoadas. Mas existe uma coisa importante que acontece nesse mês. Nesse mês há um ataque muito grande contra as comunicações. Um ataque de rebelião, as coisas negativas que eu falei que são influências malignas. E nas comunicações, queridos, existe um poder de Deus que eu tive a visão quando Deus derramou unção sobre nossos jovens.
eu tive uma visão da internet, né? Deus usando a internet para salvar pessoas e pregar para o mundo todo. E nesse mês é um mês de ataque contra isso. Nossas redes muitas vezes foram atacadas, nossos sites tantas vezes caíram. Então nós vamos fazer um ato profético amanhã. Amanhã não, estou voando. É que dia hoje? Quinta, sexta? Não, quinta, sexta, sábado à tarde. Nós vamos ministrar, vamos ungir, vamos impartir a unção, tá? E aí, quando chegar às 18 horas, eu vou chamar todos vocês para estar com seu celular na mão. Geralmente na igreja, os pastores mandam desligar o celular. E aqui também não é diferente. A pastora Mara prega contra isso, né? Pessoas com celular na hora do culto. Mas nós vamos fazer um culto, vai ser um culto celular. Eu vou ministrar essa live, 18 horas de sábado, será a maior de todas, o Pacto da Cura. Vai ter unção aos milhares de cura, milhares de curas, libertações. Eu quero chamar todos os pastores e apóstolos para você estar preparado com a sua equipe, para divulgar nas suas redes sociais que você estará ao vivo, transmitindo, assistindo esse culto. E nós vamos filmar você e orando em direção ao teu estado, às pessoas que estão em casa. Vai ser um mover extraordinário. Cada apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, orando pelas pessoas, para alcançar pessoas via rede social, Instagram, YouTube. Vai ser uma coisa fantástica, maravilhosa. Os países, as nações que estarão vindo, estarão recebendo desta oração, dessa ministração que vamos ter 18 horas. Diga aleluia. Então, mais forte, aleluia. Muito bem. Eu vou contar agora a mensagem para vocês. Cada mês tem um poder, uma liberação. E o mês desse mês Iyar, que começa, ele é chamado também o mês da luz, onde a iluminação de Deus é maior, a revelação é maior. E o sentido é o pensamento. Então nós vamos usar e trabalhar em cima disso para você se proteger do inimigo, usando e você usar, cuidar da sua mente e usar a mente para Deus. E cada mês tem uma bênção de uma tribo. O mês de Nissan, a tribo de Judá. E o povo de Israel, nesse primeiro dia do mês, eles querem receber essa unção que Deus deu para a tribo de Judá, que é governo. Então eles levam a primícia naquele dia, a primícia do mês, que era entregue, consagrado, como diz Ezequiel 44:30, que o sacerdote, ele recebia com a mão esquerda a primícia da lavoura, e com a mão direita ele levantava e perguntava: o que você quer, meu filho? Aí depois que a pessoa colocou ali a semente dele, ele levantava a mão e perguntava: o que você quer? Eu quero ser bem-sucedido nessa colheita, quero casar. E aí o sacerdote responde: que assim seja. Então esse contato da primícia da terra, colocado na mão do sacerdote, e a mão direita levantada, então a mão direita levantada é da bênção, a mão esquerda é de julgamento, tá? Da espada. Então as pessoas perguntam, o que tem de importante nesse momento que a pessoa entregava a sua primícia ali para o sacerdote. Naquele momento, toda a influência daquele mês era quebrada. Por exemplo, a lavoura está lá e é o primeiro brote da lavoura, a primeira árvore, o primeiro fruto. A pessoa colocava uma fitinha vermelha e separava. Cada cordeirinho que nascia era colocado uma fitinha. Até hoje o pessoal faz com as crianças no hospital, até para não confundir o nome das crianças. Então aquilo que era o primeiro era dado para Deus. E quando eles davam para Deus a primícia, que era chamado primícia, o que acontece com aquela pessoa? A primícia, ela santifica. A primícia, ela blinda. A primícia, ela se torna sagrada,
consagrada, santificada. A pessoa que entrega também é santificada. A lavoura de onde saiu também é santificada. O lugar também é santificado. Olha só o que eu estou falando para você. Daniel capítulo 9 fala que Satanás, o anticristo, quando ele vier à terra, ele vai querer entrar dentro do templo. Lá em Jerusalém vai estar o templo construído quando surgiu o anticristo. Pessoas falando que ele já surgiu, já estão por aí, mas falta o templo. Não está no tempo ainda de ter o templo, mas quando tiver o templo, ele vai enganar as pessoas com 3 anos e meio de paz, vai ter 7 anos de acordo de paz, vai quebrar no 3 anos e meio. Mas essa quebra do pacto de paz vem no momento que Lúcifer, ou seja, o anticristo, ele vai querer sentar no trono. E lá no altar de Deus, ele vai querer entrar no altar e receber adoração. É nesta hora que você vai entender profundamente que para ele entrar no altar, ele chega na porta do altar, para entrar ele tem que dizer assim, tire daí as ofertas de cereais e as ofertas de sangue. Ou seja, ele vai fazer cessar as ofertas no templo. Pergunte por quê. Porque enquanto tem primícias no templo, enquanto tem ofertas de sangue no templo, ele não poderia entrar. Eu lembro de um pastor lá de Curitiba, que na época se converteu um menino satanista. O cara ele tinha, foi preparado para abrir as portas de Leviatã para o Brasil e ele se converteu, o menino, ele foi na igreja, destruiu uma igreja, e chegou lá e foi tomado pelo Espírito Santo, caiu ali no chão, não conseguiu ir embora. Quando deu 30 dias que aquele moço estava dentro da igreja, ele era o único que podia abrir os portais malignos lá na Amazônia para que o Leviatã, né, desse poder para o Lu, que está lá para ganhar as eleições. Entendeu? Para você entender, então, aquele moço se converteu, então eles perderam as eleições que ele era. E aí o segredo está em que o pastor me liga e disse, profeta, dá para esse moço ir lá para o monte, porque estão cercando a igreja, tem gente aqui, bruxo da Índia, veio do mundo todo, e estão fazendo feitiço contra a igreja, contra nós, parece vespa lá, parece qualquer coisa, pessoas capuzadas andando dia e noite ao redor da igreja. Eu disse, mas por que isso? Porque eles estão atrás do menino. Eu digo, mas por que você acha que o menino tem que sair da igreja? Não, porque aí tem mais poder, não sei o que. De querido, sabe por que nenhum feiticeiro entra dentro da sua igreja? Porque o maior bruxo entrou e se converteu. Eles não são aqueles pilotos lá, como é que é, kamikaze, aqueles loucos que se jogavam e espatifavam o avião e morriam junto. Os bruxos não podemos entrar lá. Então aquele moço se converteu e eu expliquei para o pastor, pastor, a sua igreja está debaixo de uma unção que Leviatã não consegue suportar. É o perfume de Cristo. É a humildade. E aqui que entra, eu separei ali, em Isaías, né, fala que o príncipe da paz, Jesus, ele é aquele que domina. E onde está o príncipe da paz, Jesus, as forças do mal não podem entrar. E ele foi simbolizado pelo cordeiro, e ele era entregue no altar, o sangue do cordeiro jorrava, e aí então o inimigo não podia entrar no templo quando tinha esse sacrifício. Estão pegando aí, vamos ver aqui, não estou enxergando, letrinha pequena, esse celular aqui, não foi configurado para mim ler dessa distância. Mas, diga comigo, o príncipe da paz, que está lá em Isaías, agora há pouco, eu estava abrindo aqui, e o príncipe da paz, que é Jesus, ele, queridos, onde ele está, os príncipes inimigos não podem entrar. Entendeu? Então, a palavra príncipe, diga comigo a palavra príncipe. Diga a palavra primeiro. Diga a palavra príncipe. Príncipe da paz. Onde ele está, eu vou falar dessa paz em nossa escola profética agora no alinhamento, eu vou trazer uma revelação da paz de Cristo que está em nós. Ó, em Isaías 9,6 fala,
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, o Príncipe da Paz, ele se manifesta. Então, o que é um príncipe? Aquele que está em primeiro. Então, por isso que no livro de Levíticos 23, Deus ensina os fazendeiros, os agricultores de Israel, que eles deveriam separar a primícia do mês. Então, quando eles separavam a primícia do mês, traziam aquela primeiro ramo da colheita na mão do sacerdote, a mão que julga, a mão da justiça. Então, quando a primícia sai do chão, vem para a mão do sacerdote, Deus julga o seu inimigo. Aleluia. Dá um pouco de comemorar essa. Então, diga comigo. A primícia saiu da terra, alcançou a mão do sacerdote. Acontece algo poderoso. Agora, Satanás não pode entrar naquela lavoura. Então, aqueles espíritos malignos serão julgados. Para você entender isso da primícia, você tem que buscar na Bíblia toda vez que fala primeiro. Então, você vê o primeiro homem da Bíblia. Quem foi? Adão. A primeira mulher, Eva. O primeiro ataque satânico, a serpente. Então, a serpente, ela enganou o homem. E exatamente com a primícia. A primeira fruta, o primeiro fruto. Então Deus, quando colocou Adão no jardim, ele disse, pode comer de todas as árvores, mas tem uma ali que você não pode. Aquela ali é minha, diz o Senhor, primícia. Está algo tão pequeno. É um fruto que até hoje desperta interesse, curiosidade. Será que era uma maçã? Era um figo? Não importa o que era a primícia. Então, quando o inimigo, a serpente, conseguiu fazer o homem, primeiro homem, comer a primícia, ele caiu. O mesmo princípio se repete em toda a Bíblia. Nós vemos a história quando o povo de Israel saiu do Egito e enfrentou Jericó, os muros de Jericó caíram, sem eles precisar usar a espada. E eles venceram. E Deus disse para o seu povo, né? Josué, seu povo, vocês não podem pegar nada dessa cidade, porque a primeira cidade conquistada é primícia. Então essa aqui você não pode tocar. Mas tá bom, todo mundo então deixou. Não pegaram os despojos, que os despojos de guerra pertencem ao vencedor. Mas o povo de Israel consagrou a Deus a primícia de Jericó. Só que tinha uma família que estava lá, que era o Acã, que não quis fazer isso. Pegou a primícia e levou para sua casa. A barra de ouro era uma capa babilônica muito cara e enterrou debaixo do altar, da sua barraca, né? E aí, na próxima batalha, que foi contra Ai, eles perderam e voltaram destruídos. Então perguntaram, consultaram a Deus, o que houve de errado? E Deus então revela, o anátema está no meio de vocês. Então a pessoa que pegava a primícia, ele era chamado de anátema. Então por isso que Adão e Eva foram os primeiros a ser chamados de anátema, ou seja, maldito, né? Então essa maldição que veio da serpente é que deu a entrada para essas forças, tronos da maldade, governar sobre o homem. Aleluia. Diga aqui, revelação, Senhor. Então o inimigo tornou-se um príncipe do mundo, príncipe desse mundo, quando ele ensinou o homem a entregar o governo para ele. Hoje eu discutia com um sábio sobre Salmo 8, que diz que Deus criou o homem
um pouco menor do que os anjos. Eu pergunto, é mesmo um pouco menor? Como que eu vou explicar que Deus mandou os anjos servir os homens? O servo geralmente é menor. As pessoas não têm explicação. Mas a palavra ali do Salmo 8, que Deus criou o homem um pouco menor, é falado um pouco menor do que Elohim. E Elohim é traduzido para falar de Deus, de anjos, de príncipes, de juízes. Digo, pois é, mas também esse salmo se refere a Jesus, dizendo que Jesus também, ele foi criado, né? Deus criou tal, o homem, e Jesus também tornou-se homem, e ele desceu, se humilhou, né? Mas depois, onde está Jesus agora? Está sentado assim, anjos, arcanjos, querubim, adoram a ele, tem que ali, olha aqui, é um homem. O que você está entendendo nessa mensagem? Que a coroa que Adão perdeu no jardim por causa de uma primícia, uma fruta, agora Adão passa a coroa para o inimigo, Lúcifer. Mas aí Deus faz um contrafeitiço. Querido, a Bíblia fala do processo da saída do Egito, que é um ritual. Os feiticeiros tentam fazer tudo igual, só que falha na hora de Deus não desce para eles. Mas o maligno desce. Então, no mundo espiritual há um entendimento do que o primeiro, tá, é algo especial. E todos aqueles que consagram a primícia a Deus, eles tornam-se príncipe. Então, se na tua vida, na tua casa, tem uma serpente ali naquela região que domina, pastores que estão vindo para o alinhamento, por favor, quantos pastores eu recebo notícia, o profeta ora por mim, estão fazendo feitiço para mim. Digo, você está preocupado com isso? Não, mas pastor, eu estou sabendo que estão fazendo... E você fica perdendo tempo. Você acha que eu vou estar orando para isso, querido? Pobre do feiticeiro que fizer feitiço contra você. O cara se destrói, se bate numa rocha, numa parede. Você tem que entender que você não está abaixo desses espíritos. Quando nós entendemos que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos, né? Pode até ser, né? O homem caído está debaixo da influência de anjos malignos, mas o homem ressuscitado, Jesus, ele subiu às alturas e agora é o príncipe dos reis, Senhor dos senhores, diga aleluia. Então você torna-se príncipe como? Quando você faz o feitiço ao contrário. O feitiço lá no Éden, a serpente convenceu Eva de pegar a primícia. E Eva convenceu Adão a comer da primícia. Quando você lê o versículo da Santa Ceia, você vai ao apóstolo Paulo falando, né? Que muitos comem e bebem para sua condenação porque não discerniu o que está comendo, está vendo? Você tem que discernir então, que é isso. Então o povo de Israel tem o costume de no primeiro dia, a saída do lua nova é o dia mais importante. Você que está viajando, vindo para cá, pare o carro um pouco. Cuida aí para ver se você consegue ver a saída da lua nova no céu. Você vai receber uma mensagem no teu coração. Desde os tempos da criação, Deus criou a lua, o sol, as estrelas para tempos, estações, e marcar tempos, estações, mudanças, portas, portões, portais. E é nesse dia primeiro que Deus levanta príncipes. Aleluia. E as princesas perguntam, e nós? E nós? Nós também. E o nós também. Todos aqueles que são os primeiros. Aí você corre na Bíblia e vai lá e vê. O costume que Deus instituiu é que todo dia primeiro tinha que ter um culto, tinha que ter um altar, tinha que ter uma primícia. Primeiro culto, Caim e Abel. Caim perdeu tempo. Ele entregou uma oferta no fim dos tempos. Devia ser no final da safra.
Tá? Não importa o resto, mas o templo não estava correto. Mas Abel, ele entregou aquele cordeirinho, aquele primeiro, e aí Deus vem e abençoa, ilumina. Ó, depois eu vou organizar aqui a bênção sacerdotal, lá de Números, capítulo 6. Quando o sacerdote abençoa o seu povo, ele faz uma oração pedindo que a luz do Senhor ilumine aquela pessoa. Então, esta luz no mês de Iar é mais forte. Então, esta luz ilumina. E então, Abel, ele saiu dali com o rosto brilhando, igual Moisés. Porque ele, no dia primeiro, ele estava montando seu altar, entregando seu cordeirinho, sua pequena primícia. E aí Deus vem e abençoa ele. Caim chegou atrasado depois, ele não veio no alinhamento, ele perdeu. Mas aquele momento com Abel foi um grande alinhamento de verdade. E você vai poder participar também se você se esforçar. Ou se você for liberado depois, vocês vão avisar isso, vai ser liberado para passar. Mas, interessante, queridos, é o princípio. Então, o princípio entenda isso. Lá no Jardim do Éden, um homem perdeu tudo por causa de uma primícia. Perdeu a sua eternidade, perdeu a vida eterna, perdeu a sua imortalidade, perdeu a vida física, ele perdeu, vida emocional, ele ficou mais, sei lá, 80 anos, não lembro, 120 anos sem contato com a Eva depois desse dia. Foram expulsos para a terra mais distante e os demônios começam a atormentá-los, eles vão para a miséria e também Deus se afasta deles. Então, foi terrível o que aconteceu com Adão e Eva, por não separar, não entender que Deus quer o primeiro lugar, que Deus quer a honra de ser o primeiro a ser presenteado. Aí Malaquias 1, ele pergunta, onde está minha honra? Se eu sou pai, onde está a honra? Onde está minha honra? Então essa honra era dada no dia 1º de cada mês, e cada um que entregava a primícia daquele mês, ele recebia esse masal do mês, esta unção para ser blindado naquele mês. E aí que vem a cura, porque a cura, queridos, é apenas voltar ao estado original. Quando você volta ao estado original e honra a Deus em primeiro lugar, começa a restituição. A vida emocional também é restituída, porque na nossa primícia tem um poder físico, um poder emocional, um poder financeiro, um poder espiritual. Então volta para a pessoa. Então esse é o fenômeno que acontece a cada mês, nesse dia, né, chamado Rosh Chodesh, que é um dia, que é o primeiro dia, que dura 2 dias do mês, e aquela luz daquele mês vem para abençoar o mês. Davi fazia isso todos os meses, Salomão. Davi passou 40 anos sem ter derrota, porque ele praticava, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então vocês, queridos, vocês são profetas. Vocês são profetas do Altíssimo. Agora vocês serão ungidos profetas, príncipes e princesas. Vocês chegaram primeiro. Isso não é por acaso. Deus escolheu você. Deus escolheu você para chegar primeiro. Você vai atravessar o rio grande do sul, a unção. E a mesma unção que Deus derramou aqui, uma bola de fogo veio, sacudiu a terra, se espalhou essa unção para a Argentina, foi para o Canadá. Em 97, deixa eu ver, 98, 99, 2000, eu fui ao Canadá, nesse lugar, Kedron Fire, onde estava acontecendo o mover de Deus. Chego lá, fico sabendo que estava espalhado por todo o Canadá e boa parte do mundo, o testemunho de que, falando que a bola de fogo que caiu no sul e que trouxe a unção, e a unção que está no Canadá, andou pelo mundo, ela nasceu aqui. Aqui é o berço, aqui é o nascedouro
Por isso que quando você desce do sul do Brasil para cá, você chega lá no finalzinho, tá? É o útero, queridos. É o lugar. E teve um pastor, apóstolo, que teve uma visão de uma serpente continental, que ela atingia toda as Américas, e a cabeça dela estava entrando do lado da Argentina, do lado de cá, e bem aqui onde eu estou, no meio, é o lugar aonde aquela pessoa, o matador de cobra, ele coloca eu estou arrepiado de falar isso para vocês. Ei, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Deus mandou vir para cá, ele disse, eu abri um portal exatamente aqui, e aqui você vai frear a cabeça do maligno, não vai avançar daqui. Daqui você não passa. Aleluia. Daqui você não passa. Então esse lugar é fantástico, extraordinário, lugar onde Deus, onde príncipe, o monte onde Deus se revela, onde Deus prospera, onde Deus provê. Então esse lugar, queridos, passa-se palco agora de uma nova história. Cada um de vocês que estará aqui, você vai escrever o seu livro um dia e dizer para os seus filhos, eu participei do mover do fogo e recebi a unção com óleo que levou 40 anos para ser gerado. 40 anos para ser gerado as oliveiras, nascer o óleo, esse ano este óleo virá sobre você no monte. Diga aleluia, diga aleluia. Querido, estou empolgado, incendiado, mas vamos lá. Os 30 minutos, que isso? 41 minutos? Saí fora do tempo. Então, queridos, repita comigo, no dia 1º, é o dia dos príncipes, é o dia do chamado, é o dia que Deus chama os príncipes para se encontrar com os profetas, ser ungido príncipes. Foi assim nos dias de Elias, Eliseu, foi assim com a sunamita, que ela estava lá, ela procurou o profeta no momento de dificuldade, no momento de... É dia 1º, mas quando morreu seu filho, o seu esposo, você vai ver o profeta, mas não é lua nova. É porque só na lua nova que acontecia, tá? Se você vai lembrar de Saul, que foi ungido, ele foi ungido, procurou o profeta exatamente nesse dia que estava havendo uma celebração, um alinhamento. Então, dia 1º de um novo mês, acontece um alinhamento de datas de glória e de unção, onde Deus olha, os judeus chamam de o efeito da casca da cobra, o efeito do couro da cobra, é isso aí, é couro, é casca, enfim, a pele da cobra, a serpente do jardim, aquela casca que impede as pessoas de ter saúde, aquela casca que impede as pessoas de ser felizes, prosperar e ter uma unção maior. Então essa influência da serpente é cortada em cada mês no 1º dia, o dia consagrado, quando sai a lua nova, e dura 2 dias, porque Deus quer dar porção dobrada, diga aleluia, porção dobrada. Então a primícia, ela faz isso. A primícia, ela é apenas o homem dizendo, Senhor, eu reconheço que lá no paraíso, se eu estivesse lá, eu ia respeitar aquela árvore, eu não ia comer daquela árvore, porque no final ele ia comer igual, porque nós vamos comer no final, quando Jesus voltar, mas aí já teremos a redenção. Então, o grande Tikkun Olam, mas, então, queridos, observe os tempos. Então, a primeira coisa importante de bênção que você recebe nesse mês de Iyar, você tem que entender que a tribo dos profetas, esse mês é marcado pela tribo de Issacar, os profetas que entendiam dos tempos, os tempos de Deus, os tempos propícios. Então você está recebendo uma aula de tempo, você está recebendo uma aula vindo da unção de Issacar, você está aprendendo a conhecer os tempos. Eu quero dizer para você que reconheceu o tempo, lembra que Caim não reconheceu o tempo de Deus. Assim como Jesus, quando veio à terra, ele reclamou que Israel não soube discernir o tempo da sua visitação. Então você, querido, que está viajando para o alinhamento, e você que está em casa, você pode hoje mesmo levantar um altar e dizer, Senhor, eu vou começar esse mês com a mão direita, eu vou começar pegando o Senhor na mão, e você vai lembrar da instrução que eu dei para você, que
o agricultor pegava a primícia da lavoura e trazia o fruto e colocava, era o cereal. O cereal, aquele cereal era para o sacerdote. Então a primícia era entregue para o sacerdote. Ezequiel 44:30 fala que traga a primícia ao sacerdote para que a bênção esteja na tua casa. O que é isso, a bênção na sua casa? Quando você entrega a primícia para o sacerdote, a mesma unção, a mesma capa que está sobre ele virá sobre ti. Essa capa tem quatro cantos, que fala de 4 níveis de vida: físico, emocional, material, espiritual. É o talit. Que tem também 5 nós, que fala da Torá. Que tem também 8 fios, que fala da transcendência. E é essa transcendência que vai acontecer aqui neste Shabat. Vai acontecer uma transcendência. Você vai entender que o mundo, existe o tempo Cronos, o tempo Kairos, e tem o tempo que é cíclico, mas o tempo aqui nesses dias que você estará no sul, ele vai ser assim, forma de... Alguém me fala, esqueci o nome aí, mas é espiral. O tempo é espiral, quer dizer, cada minuto debaixo dessa unção, olha só, 7 minutos debaixo da unção, no dia que o sumo sacerdote entregava a sua oferta para Deus, no dia da expiação, 7 minutos debaixo daquela glória. Ele tinha uma unção para trazer prosperidade para todo o ano, em toda a nação de Israel. Você vai sair com uma unção que você vai espalhar por todo o Brasil e pelas nações. Aleluia! Agora sim, diga aleluia! E vai quebrar os cadeados. A unção do boi selvagem. Então, as bênçãos desse mês, vem a unção, a força do boi selvagem. A unção que vai tomar você e vai te curar desde a alta cabeça, a planta dos pés. Você vai pular como uma corça. Os coxos levantam, os surdos ouvem, os cegos vêem. Porque esta unção, ela jorra abundantemente para o que crê e o que não crê, porque a cura divina é algo tão especial de Deus que não precisa a pessoa crer, a pessoa não precisa ser crente para recebê-la, só precisa crer. Então, queridos, vamos lá. Prepare para crescer, para subir, para ser levado, porque é o tempo de mudança. É muita coisa para falar, por isso que eu nem vou olhar para o texto. My God. Agora vamos à revelação, porque eu sei que você quer encerrar. Mas aqui você vai ter muito tempo. Eu vou ler para vocês. A importância. Os príncipes. Em livro de Números, capítulo 11, né? Vamos ver. Livro de Números, capítulo 11. Fala que Moisés, quando ele vai construir o tabernáculo, primeiramente, por que Moisés, lá no deserto, Deus mandou construir o tabernáculo? Porque os homens pecaram e ficaram com as primícias do ouro do Egito. Construíram um bezerro de ouro. E Deus ficou muito irado com eles. E Deus retirou a presença dele de cima do povo. Queridos, quando terminar aqui, daqui a 10 minutos, eu vou ministrar um som para todos que estão vindo, viajando. Procure parar o carro. Ok? Não fique com o neném no colo. Virá forte. Porque vocês precisam desta unção para entrar, para começar. E esta unção é a primeira gota derramada, os primeiros príncipes, princesas. Aleluia. Muito importante. Mas primeiro receba essa revelação. Amanhã eu falo mais. Tão importante os príncipes para Deus. Tão importante. Quando eu comecei lá no monte, Deus mandou ficar direto na cabana e montar 24 horas de oração. O Senhor falou comigo, existem muitos crentes na igreja, existem diáconos, existe apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, só não existe príncipe. Onde estão os príncipes? Onde estão as princesas? E o Senhor mandou gerar isso. Vou pedir para o João me emprestar as 2 mãos ali. E Deus falou comigo, você vai gerar esses príncipes com dores de parto, suas entranhas. Você vai gerar com a oração e com unção. Na época eu até criei isso aqui. Oração.
e um vaso. Quando se levanta as mãos, e Moisés levantava as mãos, descia do céu as gotas da unção. E no sábado você receberá esta unção, como Moisés impartiu do seu espírito sobre 70 homens da sua confiança. Deus virá sobre vocês. Nós vamos ministrar, impartir esta unção que levou 40 anos de oração naquele monte. E Deus falou comigo, cada árvore representa um príncipe. Então hoje você está vindo como um príncipe, uma princesa, você foi gerado com dores de parto. O Espírito Santo vem sobre nós e nós geramos. E você vai gerar príncipes ao chegar aqui. Cada pastor, apóstolo, príncipe que está honrando a Deus nesse dia, nesse evento, ele vai também receber honra dos seus que estão abaixo deles também. Aleluia. Então, um princípio que eu encontrei aqui em Números, capítulo 1, quando Deus falou que era para tomar, deixa eu ver aqui, abre para mim aí, Números capítulo 6, aqui, ó, 7. Ó, Moisés então exclamou a Deus, Senhor, Senhor, Deus misericordioso, poderoso e tal, volta, Senhor, volta a tua presença, se o Senhor não for, nós não iremos. Eu não vou com anjo, Senhor. Ele estava rebelado aquele dia, Moisés, uma santa rebelação, né? Eu não vou, Senhor, se a tua presença. E aí então o Senhor disse, tá bom, Moisés, quer minha presença? Então vocês vão ter que montar um tabernáculo. E cada um de vocês vai fazer uma cabana. Olha aí a palavra de Deus, fazer uma cabana. Cada um de vocês tem que fazer uma cabana, vai lá. E aí vocês vão acampar ao redor e o tabernáculo no meio. E eu voltarei ali no tabernáculo e vou descer com a minha glória. Aleluia! Então, queridos, esta mesma glória que veio, aquele fogo que veio lá quando Abel entregou a primícia, o mesmo fogo que veio na dedicação do templo, segundo Crônicas 5, quando Salomão consagrou o templo e todos os príncipes e profetas trouxeram tanto sacrifício que não se podia contar, veio uma nuvem de glória tão grande que eles não podiam ficar de pé. Então, quando acontece o mover dos príncipes se dirigindo até Deus, algo acontece do céu, a glória desce. E foi assim que aconteceu. Moisés terminou tudo como foi prescrito, o tabernáculo, as mesas, preposição, pão e tal, tudo certinho, mas Deus não veio. Moisés, pai, Senhor, o Senhor disse que depois que terminasse o tabernáculo, o Senhor ia descer. Por que o Senhor não está vindo? Aleluia. Vou responder bem devagar. Deus fala assim, estou esperando os príncipes trazer suas ofertas e depois eu desço. Aleluia! Então Deus deu tanta importância para os príncipes, porque os príncipes estavam entristecidos. Pergunta por que eles estavam entristecidos. Porque quando Moisés levantou o povo para trazer uma oferta para construir o tabernáculo, veio tanta oferta que não podia contar. Então, quando Moisés encerrou a estação de ofertas, ninguém mais traga mais, não cabe mais. Aqui no templo não cabe mais, está cheio o galpão aqui, está cheio lá no sul. Já mandei construir mais uma construção enorme aqui, de 5.000 metros quadrados, para botar a oferta, não cabe mais. Os sacerdotes não ofertaram, os príncipes. Então Deus aqui dá uma instrução fantástica. Cada príncipe trouxe, eram 12 príncipes. Eles trouxeram 6 carros cobertos, com 12 bois. 12 príncipes, 12 bois. Um carro para cada 2 príncipes. Então tinha um carro para 2. Lembra que a carruagem de fogo de Elias, entrou ele. Mas o Eliseu ficou porque precisava ficar, senão cabia ele também. Mas então um carro para 2 príncipes. Então o príncipe vinha e trazia a sua primícia de carreta. E olha só, então um boi para cada um, e apresentaram diante do tabernáculo. Então a carreta tinha 2 bois, atrás estava os tesouros dos príncipes, a primícia, tá? E observe, quando Moisés pergunta, Senhor, esta construção, quem é que pode trazer uma oferta para essa construção? Aí então Deus diz, Moisés,
Só quem poderá trazer, ofertar para a construção, são aqueles que forem movidos pelo coração. Porque aquela construção estava sendo edificada para guardar, para receber a visita de Deus. E os príncipes, eles não só oferecem o tabernáculo, as condições, como eles oferecem a estrutura deles para Deus. Então os príncipes vinham e eu perguntei, né? E os bois? O cara trazia uma carreta de presentes. Mas a carreta ficava ou voltava? Amanhã eu respondo. Mas e os bois que carregavam a carreta trazendo o presente? Ficava ou voltava? Amanhã eu respondo. Mas hoje eu quero orar por você, que é um príncipe, uma princesa, entender um princípio. O Senhor está chamando pessoas movidas pelo coração. E cada um de vocês que está vindo, queridos, hoje é um dia que é muito emocionante para mim. Amanhã também. Você não imagina que esses dias aqui com vocês serão os dias mais felizes da minha vida. Por quê? Eu estou vendo algo que foi gerado pelo Espírito Santo. Algo. Vocês não estão porque querem. Não vieram porque tiveram interesse. Quem é que viaja ao fim do mundo? Lembra de João Batista? Pregava lá no deserto. Aqui você não vai encontrar um grupo famoso chamando atenção, nem artista contratado. Não tem nenhuma condição de ter, não tem atrativo nenhum. E nem interessa para nós colocar nenhum atrativo nenhum. Nós queremos que as pessoas cheguem aqui e comecem a dizer, meu Deus, estou todo arrepiado. O que é isso? Eu estava com o meu amigo Luiz, que é um apóstolo, né, da Polícia Federal, e ele trouxe um amigo também, lá no monte. Ele disse, meu amigo é muito incrédulo, muito duro, o cara não se move por nada. E eu queria que tu pregasse para ele. Eu falei de Jesus, falei do Espírito Santo. E quando chegou na hora de mostrar a minha cabana, eles entraram na cabana. Os dois, entra aqui. Eu digo assim, esse é meu quarto. Quando eu disse meu quarto, a janela se abriu e começou um vento. E os dois irmãos que vinham atrás caíram e ficaram lá de fora da cabana. E aquele homem começou a tremer. E disse, estou tremendo, será que é frio? E eu digo, você está tremendo pelo lado de fora ou lá de dentro? Ele disse, lá de dentro. Eu digo, então não é o vento, não é o frio. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te alcançou, que te buscou, que te trouxe, que te carregou no colo. É Ele agora. Por isso que eu quero que você pare o seu carro agora. E você vai entender isso. Você que é primicista vai dizer para Deus, Senhor, eu quero hoje mesmo aqui te entregar meu coração e dizer que eu entendo a palavra que Adão, ele não discerniu ele não valorizou a tua presença. Ele não deu valor para o teu tabernáculo, que era o jardim. Ele não deu a importância devida ao Senhor. Ele tornou a tua presença comum. Mas, Senhor, derrama sobre mim, Senhor, e eu darei este valor. Derrama sobre mim, Senhor, aquilo que é nosso, essa coroa que nos colocará em primeiro lugar e vamos pisar a cabeça da serpente. Eu quero que você que está recebendo aí, em nome de Jesus, apresente a tua primícia ao Senhor e diga, Senhor, estou entrando nesse novo mês, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Receba aí, receba em nome de Jesus. Mara Engel, minha esposa, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. A Tânia, receba em nome de Jesus. Olha a equipe da Larissa, do Júnior, onde você estiver, recebam, 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 recebam. O Júnior e a Larissa já entenderam esta visão da oferta, nem é de boi, é dos bois. Entenderam o que é receber a maior unção, o maior poder, o maior fogo. Então você que está aí junto dessa caravana,
Orem pela pastora, pelo apóstolo Larissa, Júnior, libera sobre eles agora, libera um para o outro, pastora Célia, onde você estiver, Joe, se vocês estão no monte, receba, pastor Marcelo, receba, 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 você que está entrando aí, em nome de Jesus, tome posse, filha, tome posse, tome posse, tome posse, tome posse. Em nome de Jesus, você está entrando num portal e essa ilustração do rio da unção é profundo. Você pode descer 7 metros, 14 metros, 21 metros, 28 metros. Os mergulhadores com 28 metros não conseguem voltar, eles ficam embriagados, ficam chapados. E é isso que Deus quer, que você mergulhe, mergulhe. Cita o seu nome aí. Jair Feliz, receba, receba. Sandra Regina, receba. Aí mesmo, pega a mão um do outro aí. Larissa, pega a mão do Júnior. Receba, os dois estão eletrificados agora. Raios, relâmpagos, trovões dos céus começam a cair sobre esse casal, esse grupo, esse jovem e cada um que está nesse momento participando dessa live e que estarão assistindo depois, estarão consagrando. Senhor, receba a sua primícia em nome de Jesus e dê as primeiras chuvas de avivamento. Comece a receber as primeiras chuvas do avivamento em nome de Jesus. Rajô Carneiro e todo o grupo das parteiras, receba agora em nome de Jesus, onde você estiver. As parteiras, coloque a mão na altura do seu umbigo, vocês são produtoras de unção, agora vocês vão produzir, multiplicar essa unção. Receba, receba, receba esta unção de gerar vidas, gerar príncipes, gerar pessoas para Deus. Receba, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga o seu nome e a sua cidade aí, onde você está vindo. Filhão Andrade, receba aí em nome de Jesus. Cris, recebe aí em nome de Jesus. Recebe aí essa unção. O Joelzinho que está sendo gerado, recebe a cura, a bênção em nome de Jesus. Adores, Joel Paz, receba em nome de Jesus. Pastora Laila, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreva o seu nome em letra maiúscula. Agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, a coroa, Senhor. A coroa que o Senhor deu para Adão, que Jesus conquistou de volta. Aquela coroa que colocará teus filhos como príncipes nesse mês, nesta geração, nesse estado, nesse país. Coloca agora, Senhor, a coroa sobre a cabeça dos teus filhos. Querido, cada primicista está recebendo nesse momento esta coroa. Oh, lembra, a coroa caiu da cabeça de Adão porque a serpente enganou ele, enganou Eva, e agora ele torna-se um escravo. Então ele está abaixo dos anjos. Mas Jesus veio, fez um reboliço e mostrou o que é o poder de um cordeiro, e ele ali deu sua vida, e a morte não conseguiu suportar a presença dele, e Deus o ressuscitou, e ele se assentou nas regiões celestiais, e tornou-se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele está levantando você também como um rei, como uma rainha, um príncipe de Deus. Então receba, diga: Senhor, eu recebo esta coroa de glória, Senhor, recebo essa unção. Toma, Senhor, a minha mente, meu coração, minhas mãos agora e me dá, Senhor, da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, diga aleluia. Oh, queridos, você está alinhado com o Espírito Santo, você está alinhado com o tempo, você está alinhado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, você está na comunhão com os apóstolos, queridos, você está debaixo da doutrina apostólica e profética, você faz parte de uma igreja que foi comprada por um alto preço. O Senhor Jesus, o noivo da igreja, ele pagou um preço para que você brilhe,
para que você saia do Egito com as mãos cheias. Ele pagou um preço para que você venha pisar na cabeça do faraó, venha vencer. Tome posse desta bênção que começa a acontecer agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, Kabaraxalamá. Santo, santo, santo é o Senhor. A oração dos querubins. Dia e noite, noite e dia, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Enquanto os querubins adoravam, os anciões pegavam suas coroas e colocavam aos pés do Senhor. O que eles estavam entregando? As suas riquezas, sua coroa, os seus talentos, a sua vida, o seu serviço para a construção de um tabernáculo para Deus aqui na terra. E esse tabernáculo é você. Aleluia, esse tabernáculo é você. Está cheio da glória, está cheio da glória, está cheio da glória. Você que está recebendo, você que está vendo em grupo, grave um vídeo aí desse momento de unção que está acontecendo na tua vida. Publique esse vídeo e comece a soltar esses vídeos para espalhar essa glória, espalhar essa unção. Este ano a unção vai se espalhar por toda a terra, porque Jesus está voltando e Ele vai ungir você para dizer, você vai na frente e você vai receber tanto poder, tanta autoridade. Autoridade, querido, desses novos ungidos, autoridade para parar uma tempestade, autoridade para decidir se vem chuva, se para a chuva, autoridade contra a morte, autoridade contra os inimigos. Eles abrem a boca, vem fogo do céu, quando consome os inimigos. Esse poder é para hoje, esse poder é para agora, esse poder está chegando. É isto que eu vi no monte da oração. O Senhor disse, vem uma multidão. São muitos príncipes, os primeiros príncipes, que vão preparar o caminho. Imagina você andando, caindo, demônios para a esquerda, direita, acontecendo coisas incríveis na terra, terremoto, relâmpagos, bombas, aviões, e você está ali. Mas você está blindado. Esta é a visão. Esta é a visão. Você está blindado, você tem a armadura de Deus, a última armadura, a nova armadura que você vai receber nesses dias também. Diga aleluia. Queridos, Deus abençoe você. Louvado seja Deus por cada vida. Eu quero que você amplie a tua tenda, eu quero que você arrume espaço para tanta unção que você vai receber. Aleluia. Arrume espaço. Lembro quando Deus me mandou de volta para o Brasil. Estava no Canadá. Lá no Catify. Estava lá. E a última reunião que tivemos com os profetas, o Senhor começou a falar no meu coração. Que o profeta, vire teu rosto. Eu estava lendo na Bíblia. Ezequiel, onde fala, o Senhor diz uma ordem específica. Olhe para o sul. Olhe para o sul e derrama tuas palavras sobre o sul. E profetiza ao bosque do sul. Bosque do sul, virá uma unção sobre ti. Virá um fogo sobre ti que não se apagará. E esse fogo vai espalhar do sul até o norte. E toda árvore seca e verde serão consumidas pelo fogo. E então aí ele começa a revelar. E os rostos ficarão incandescentes. O seu rosto ficará incandescente de fogo. Este fogo desta luz que está chegando no mês. Aleluia! Um fogo extraordinário. Profetiza. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, envie essa live para alguém que está precisando. E agora, se você tem alguém doente em casa,
Estenda a mão em direção a ele. Se você está próximo da pessoa doente, eu quero que você diga: a tua cura chegou. Chegou o mês da cura. Chegou o mês do milagre. Chegou o mês que Deus faz. Chegou o mês que Deus está presente. Chegou o mês que Deus se manifesta como príncipe. Deus se manifesta com a sua presença. Deus se manifesta com misericórdia. Deus se manifesta como o Senhor dos Exércitos. Ele vai derrotar seus inimigos. Seus inimigos ficarão debaixo de seus pés. Mas você vai saltar como uma corça. Seus pés estão sendo curados. Do alto da cabeça à planta dos pés. Repita comigo. O Senhor é o meu Deus, o Deus que cura, Jeová Rafá. Você que está precisando de prosperidade, Senhor, o Senhor é o Deus que me prospera, Jeová Jiré. E assim por diante. Fique com Deus, queridos. Era para ser 1 hora, mas os 11 que passou são os 11 príncipes. Finalize essa mensagem dizendo: quando o 12º príncipe entregou, veio com a sua carreta, aí Deus disse: agora sim, está pronto. Agora, Moisés, agora eu vou descer com a minha glória sobre o tabernáculo. Porque até ali só Moisés podia ver a glória de Deus, receber, e Deus se afastou do restante, a sua nuvem se afastou, e agora a nuvem voltou. Por isso que aqui no sul você vai ver muita nuvem. Você vai ver nuvem invadindo o monte, você vai ver nuvem no caminho, você vai ver chuva, tudo que é relacionado à presença da glória de Deus, você vai ver nesses dias. Deus te bendiga. Um grande abraço. Beijão para todos. Fique com Deus. Até daqui um pouco. Aleluia. Profetiza para alguém. Vem mais, tem mais. Se você quiser continuar orando onde você está, no seu carro, diga mais. É só a oração que vai ter. Mais. Aleluia. Aleluia! Dá um livro dos príncipes aqui, faz favor, João. Aleluia! Diga aleluia! Tem um livro aí dos príncipes, né? Esse aqui? Dá um livro dos príncipes, né? Tá? Essa agenda aqui tem todas as datas que eu estou falando. Cada dia do mês, do ano aqui e o que aconteceu nesse dia. Fique com Deus, queridos. Um grande abraço. Abraço a todos aí. Tânia, um grande abraço. Cris, um grande abraço. Aleluia. Agora eu consigo ler melhor aqui. Maria de Fátima, Josiane, Rogério, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Quarta colônia de cor, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tátia, apaixonados por motivação, Deus abençoe. Ó, o alinhamento profético, ainda dá tempo de você. Não dá mais tempo, né? Tenta aí, acho que dá. Larissa, Deus abençoe. Júnior, Deus abençoe. Essa equipe toda que está aí. Vocês estão recebendo o dobro. Diga o dobro. Mais. Diga aleluia. Grave um vídeo aí e mande para a gente depois. José Roberto, receba mais. Pastora Célia, mais. Cláudia Vital, mais. Deus abençoe. Tremendo. Amanhã você já venha. Eu já estou de linho hoje. Só não é branco, né? Mas a calça é branca. Amanhã é linho. Aonde você estiver. Amém. Deus abençoe. Meu Deus.